Senhoras e senhores, vereadores, internautas e telespectadores da TV Câmara, bom dia. Bom dia aos componentes desta mesa, em especial aos convidados Luiz Guilherme Silva, secretário de Habitação e Urbanismo, Felipe Martins, secretário municipal do Verde, Maressa Mendes, arquiteto urbanista, cara colega, vereadora Érica da Liga do Bem, representando aqui a Comissão Permanente de Obras. Eu, Alessandra Lucchesi, representando a Comissão Permanente do Meio Ambiente. Essa audiência pública foi convocada pela Presidência da Câmara com a finalidade de debater sobre o projeto de Lei 10 de 22, que dispõe sobre a criação e regulamentação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, a regulamentação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, outorga onerosa do direito de construir e operações urbanas consorciadas. Iremos hoje até às 11 horas e após a explanação dos convidados, abriremos para as perguntas. Estaremos ao vivo pelo site, Facebook e TV Câmara. A interação remota de vocês que estão em casa deve ser feita por mensagem ao WhatsApp, DDD 14, telefone 99-610-1981. 99-610-1981. Ao público presente, podem se inscrever numa lista disponibilizada com os servidores da casa aí atrás. Eu quero nomear os vereadores presentes. Muito obrigada pela participação. Vereadora Cláudia, vereador Sargento Laudo, vereador Marcelo Elias, vereador Palhinha, presidente desta casa, e aos funcionários desta casa. Importante salientar que o chamamento desta audiência foi amplamente divulgado no portal da Câmara, redes sociais e imprensa local. Além disso, estão disponibilizados no portal os textos dos projetos e das mensagens que iremos tratar nesta noite. Bom dia, vereador Silvio, bem-vindo. Inicialmente, vamos ouvir o Luiz Guilherme Silva, secretário de Habitação e Urbanismo, que abrirá nossos trabalhos. Bom dia, Luiz. Bom dia, vereadora Alessandra, vereadora Érica, que compõe a mesa. Em nome de vocês, um bom dia aos demais vereadores. Agradeço imensamente o convite dessa casa, de estar presente, poder explanar um pouco desse projeto de lei, que trata das outorgas onerosas, né, e regulamenta esse instrumento, que é um instrumento, salientando aqui, do Estatuto das Cidades, que remete à lei de 2001. Então, bom dia a todos, bom dia às pessoas presentes aqui, aos funcionários da casa, bom dia meu amigo secretário do Verde, Felipe Martins, minha colega de trabalho, Maressa Mendes, arquiteto urbanista. Então, hoje estamos aqui presentes para poder explicar e explanar um pouco mais do que trata esse projeto de lei. Um projeto de lei importantíssimo, traz Botucatu muito à frente de vários municípios, regulamenta algo que a gente já tem uma legislação de 20 e poucos anos no governo federal já instituída. Então, é um instrumento que, ao longo dessa apresentação, as pessoas, os vereadores, quem estiver assistindo vai poder entender que, simplificando, nada mais é do que uma contrapartida de uma empresa, de um grupo empresário, de um empreendedor, de um particular dono de área, que ele faz para poder empreender no município. Então, quer construir um prédio, né, será aplicada, regulamentando essa lei, será aplicada uma outorga onerosa, que é um valor em dinheiro, ou em obras, ou em projetos, para poder devolver ao município, né, determinado valor que ele vai causar impacto. Então devolve para o município um determinado valor para que o município aplique e use isso de maneira consciente e correta, né, em obras de infraestrutura e demais obras ou projetos. E se também tanto faz construir um empreendimento ou viabilizar uma área para um parcelamento de solo. Então, ao longo da apresentação, as pessoas vão poder ter esse conhecimento. Quem vai fazer a apresentação é a arquiteta Maressa Mendes, que é uma especialista nessas legislações,
esse tipo de legislação, então ela vai poder explicar melhor e todos vão poder ter conhecimento sobre o que vai tratar essa noite. Então agradeço mais uma vez a presença, agradeço o convite e a gente vai estar aqui à disposição para tirar todas as dúvidas pertinentes na data de hoje. Obrigado e eu passo então a voz para a Maressa, para que ela possa estar explicando e ensinando todos nós sobre esse importante instrumento. Bom dia. Bom dia. Tá bom. Queria cumprimentar a todos, né? Bom dia aos vereadores presentes, as pessoas que vieram participar hoje, né? Os munícipes que estão aqui presentes. E é uma oportunidade também de aprendizado, né? Porque, como o Luiz falou, é um instrumento que já foi criado, né, na legislação federal, no Estatuto da Cidade, e que os municípios eles têm uma obrigação de regulamentar, que faz parte da gestão, né, da gestão urbana e do melhor controle do território, da melhor distribuição das edificações, das ocupações dentro do território. Acho que já pode colocar a apresentação. Obrigada. Então, a gente, na verdade, é um conjunto de leis, né, que nós estamos discutindo aqui. Acho que nos últimos meses aí, a gente já passou aqui, mês passado, numa audiência, hoje à noite tem outra. E a legislação urbana, ela meio que se complementa, né? Então, a gente está discutindo a revisão do zoneamento, em conjunto com isso, a gente está construindo esse processo de regulamentação desse importante instrumento para a gestão da cidade, né, para a gente ter recursos também para reinvestir na cidade. Deixa eu passar isso. Então, qual que é o papel da outorga, né? É um instrumento de indução do crescimento. Como que ele induz o crescimento? À medida que você cria esse retorno, né, de parte do investimento público que o município já coloca no território da cidade, e esse valor ele reverte para um fundo que aí ele é aplicado para diversos fins, né, que são os atos do município, ações de projetos voltados para o desenvolvimento urbano, tanto na parte de preservação do patrimônio, implantação de obras, trabalhar mobilidade urbana, acessibilidade, patrimônio natural. Então, todas essas obras, né, todas dessas ações que são voltadas para o desenvolvimento urbano, elas teriam, no recurso da outorga, a possibilidade de uma execução mais prática, né, e mais ágil por parte do município. Um outro objetivo é equilibrar a velocidade de ocupação do território. Então, você trabalha também, dentro desse instrumento, áreas de adensamento, né? Você destina áreas que você quer adensar, então você dá uma deflação na outorga nessas áreas, para você atrair investimentos, atrair edificações, atrair ocupações para este local. Essa manhã a gente vai trabalhar com duas outorgas, na verdade são as duas outorgas que existem no Estatuto da Cidade. A outorga do direito de construir e a outorga de alteração de uso do solo. A primeira outorga que a gente vai falar é a outorga onerosa do direito de construir. Essa outorga, ela incide sobre as edificações, né, a ocupação do território já parcelado. Então, nós temos regiões da cidade, regiões centrais, regiões periféricas, que já estão parceladas. Sobre essas regiões, vai incidir um valor da outorga, que consiste no quê? É o valor que você cobra acima do direito de construir, do coeficiente básico, que aí é a aquisição do potencial adicional. Aí, o que é esse coeficiente básico, né? É o conceito que na bibliografia eles chamam de solo criado. Cada proprietário do terreno tem o direito de construir uma vez a área do seu terreno. Se ele tem o desejo de verticalizar, se ele tem o desejo de ocupar mais, aí ele quer construir mais do que uma vez, aí incide sobre ele a outorga, e então entra a figura do potencial adicional. Aí, para isso, o que a gente faz? A gente cria na lei de zoneamento dois tipos de coeficiente. O básico, que reflete essa uma vez a área do terreno, e o máximo, que é o potencial que a gente avalia que aquela região tem capacidade de suportar. Se eu fizer um prédio vertical com uma volumetria X, tanto em termos de paisagem quanto em termos de geração de viagens, atração de veículos, aquela região tem como
comportar. Então, a gente cria na lei de zoneamento esses dois tipos de coeficiente. E a diferença de um para o outro é o que nós chamamos de potencial adicional, que é adquirido por meio de outorga. Aí, dando uma explicaçãozinha aqui por esse infógrafo, né? Então, a gente tem lá, eu tenho lá o coeficiente básico, é o que eu posso construir inicialmente, mas eu posso ter uma edificação um pouco maior. Aí, o que eu pago? Aquela diferença, que é aquele desenhozinho ali que está... Acho que tem um negocinho de apertar aqui, né? Não aparece, é. Que é aquele que está meio transparente. Então, eu pago sobre esse excedente. Agora, tudo que está dentro do meu coeficiente básico, eu não pago. Aí, para onde vai esse recurso? Esse recurso vai para um fundo municipal de desenvolvimento urbano, que aí esse fundo ele tem uma destinação específica. Não pode pegar o dinheiro desse fundo para pagar folha de pagamento, para comprar material de escritório, não. É um fundo em que esse dinheiro vai ficar reservado para investimento em obras de desenvolvimento urbano. O que seriam essas obras? Pode ser investido na implementação de habitação de interesse social, pode ser investido na construção de equipamentos sociais ou na compra de áreas para implantação de equipamentos sociais, equipamentos comunitários, pode ser investido em reforma de patrimônio cultural ou implantação em espaços públicos, em planos de ordenamento de bairro, planos de urbanização, áreas verdes, melhoria de transporte público, sistema cicloviário, sistema de circulação de pedestres e também na criação de unidades de conservação ou na manutenção, né, de unidades de conservação. A gente tem que pensar também que cada ação que a gente investe o dinheiro do Fundo de Desenvolvimento Urbano, ela também é conciliada com os outros fundos. Hoje nós temos o Fundo do Meio Ambiente. Então, as ações voltadas para o meio ambiente seria uma forma complementar ao que o recurso que já existe no Fundo do Meio Ambiente. Então, todo o valor da outorga, né, dos imóveis verticais, vamos colocar assim, que acho que é mais fácil entender, porque quem vai ser atingido pela outorga? Se a gente for olhar em termos práticos, vão ser as edificações verticais, que é o empreendedor que realmente cria mais solo, a partir do momento que ele verticaliza, ele cria mais pavimentos. Então, essa outorga ela vai incidir sobre esse tipo de empreendimento. Aí, esses recursos vão para o fundo, que vai ser aplicado nessas ações aí de desenvolvimento urbano. E como que é o cálculo da outorga? O que a gente considera? A gente considera, né, uma relação entre a área do terreno e a área construída computável total pré-entendida pelo empreendedor, multiplica isso pelo o valor do metro quadrado do terreno, que está na nossa planta de valores do ITBI, que é uma planta que ela é atualizada anualmente, né, a cada ano. E depois você multiplica por um fator que a gente chama de planejamento. O que é esse fator de planejamento? Ele é o fator de indução. Então, com esse fator, eu posso indicar no mapa, né, dentro da área do município, a área que eu quero que seja adensada, para atrair edificações para aquela área, atrair ocupações para aquela área. São as áreas mais bem infraestruturadas, que têm maior oferta de comércio, de serviço, perto das escolas, para a gente atrair uma movimentação para aquela área, para conter um pouco o espraiamento urbano. E aí, depois de calculado essa contrapartida, a gente multiplica essa contrapartida financeira, que vai ser calculada em relação a cada metro quadrado, pelo potencial adicional. Então, vamos supor que a pessoa tem um terreno de 1.000 metros quadrados. Ela pode construir uma edificação de 1.000 metros quadrados, mas ela quer construir uma edificação de 5.000. E a zona que ela está permite que ela construa uma edificação de 5.000, só que ela tem que comprar o potencial adicional. Então, ela faz esse cálculo, pega esse fator, multiplica por esses 4.000, que é o potencial adicional dela, e vai ser o valor da outorga que ela vai ter que pagar para o município. E como que funciona esse fator de planejamento? A gente delimitou, né, na nossa proposta, duas áreas da cidade, que a gente entende que seriam áreas de interesse de adensamento, são áreas que têm boa infraestrutura viária, também está dentro de uma região onde tem importantes projetos viários que estão sendo consolidados, né? À medida que a gente vai parcelando os loteamentos, a gente vai consolidando esses projetos viários. A primeira dela é o centro, né? Porque eu acho que é o consenso, né, de qualquer planejador, que o primeiro lugar que você adensa, que você permite ocupar,
óbvio, até o limite da capacidade daquele ambiente suportar, são os centros, porque ali é onde você tem o comércio, onde você tem o serviço, onde você tem as principais escolas, e aí você facilita a integração dessa política de ocupação com as políticas também de mobilidade e a proximidade com os espaços públicos consolidados, né? Espaços públicos de cultura, lazer, enfim. Então, a gente propôs esse fator de planejamento, que seria um desconto de 50% para a ocupação dessa região central, que é a região do centro, e os bairros próximos à região do centro, e a região do entorno do shopping ali, perto do fórum, porque é uma região que a gente tem muitos projetos viários, né, está se estruturando hoje, a Nicola Zapponi, que passou por uma obra de ampliação, então tem outros eixos estruturantes ali, e existe um interesse, que na verdade é o nosso vetor de crescimento, essa região, e existe o interesse de conduzir o crescimento da cidade para lá, para criar como se a gente tivesse uma segunda centralidade na região, né, no município. Então, diante disso, a gente elegeu essa região também. Então, essa é a outorga do direito de construir. Então, a quem se aplica a outorga do direito de construir? A projetos de edificações que vão ser implantados em loteamentos que já foram aprovados. Aí eu tenho a segunda outorga, que é a outorga onerosa de alteração de uso do solo. Em que consiste? É o momento em que eu tenho uma terra que ela hoje é uma terra rural, que ela se localiza dentro do perímetro urbano, mas ela ainda não se tornou uma terra urbana, ela não foi parcelada, ela não deu baixa no INCRA, né, vamos dizer assim, e está lá a terra, pode ser pasto, plantio, eucalipto, né? Hoje no município a gente tem vários usos dessas terras. E aí o proprietário, junto com o empreendedor, ele tem o interesse de implantar algum tipo de empreendimento. Só que até então essa terra é rural, ela não é urbana, ela nunca foi parcelada. A partir do momento que se tem o interesse de transformar essa terra em rural, você tem essa terra em urbana, de rural para urbana, você tem uma valorização desse território. E depois isso ganha um valor comercial. Então, a gente vem com a outorga de alteração de uso. O desejo de você alterar o uso de um solo rural para um solo urbano, você aplica a outorga, que aí ela vai ser aplicada na implantação de parcelamentos do solo e de empreendimentos imobiliários. Que tipo de empreendimentos imobiliários? Hoje nós temos em aprovação muitos condomínios, né? De várias torres, condomínios com vários prédios, de bloquinhos, né? Que a gente chama condomínio de blocos, assim, 2, 3, 4 blocos de apartamento. Em alguns casos, essas glebas estão rurais dentro do perímetro urbano. Aí, a partir do momento que o empreendedor ele dá entrada na aprovação desse projeto, ele vai passar por esse Instituto da Outorga, para fazer na verdade, é como se o município recuperasse parte da valorização que ele vai ter em transformar a área rural para a área urbana. E aí, como que a gente trabalha essa outorga? A gente também trabalha um fator que a gente chama fator de distância de capacidade de suporte. Qual que é a lógica desse fator? Quanto mais próximo do centro for essa gleba a ser transformada em área rural, em área urbana, é o que o município deseja, porque você vai atrair empreendimentos para a região central que vai poder aproveitar de toda a infraestrutura e todo tipo de equipamento e oferta de serviço que já tem na região central. E aí é o interesse também da gente controlar um pouco o espraiamento. Por que a gente fala tanto em controlar espraiamento? Porque o espraiamento ele gera um custo, um ônus muito grande para o município, não para o município em termos, digo, administração, para a cidade, para quem mora na cidade, para quem vive na cidade, porque você aumenta os deslocamentos, você gera mais dificuldade de acesso ao trabalho, porque as pessoas têm que andar a longa distância. Aí você onera os cofres públicos, porque você tem que levar investimento, transporte coletivo, a longas distâncias, sendo que se você tivesse uma coisa mais concentrada no centro da cidade, você conseguiria conter e ter um atendimento melhor às pessoas, e você dá a todos o direito à cidade. O que é o direito à cidade? Você está perto do centro, você está perto dos locais onde tem serviço, onde tem ofertas de equipamento, onde tem ofertas de comércio, para as pessoas não terem que sempre, quando precisar de alguma coisa, se locomover a longas distâncias. Isso também auxilia na questão da mobilidade.
Então, em função disso, a gente criou esses raios, que como que ele induz, né, o uso desse instrumento da outorga. Quanto mais distante tiver a terra do centro, mais caro vai ficar a outorga. Então, o loteador que selecionar uma gleba mais próxima do centro, é justo até você dar para ele um desconto, porque, primeiro, ele vai estar adquirindo uma terra que é mais cara. E, segundo, ele vai estar contribuindo com o município para a função social da propriedade, porque ele está atraindo, ele está gerando um investimento, um recurso perto do centro. Então, aí você estimula ele a fazer isso. Como? Eu dou um desconto. Ao invés de eu cobrar dele um valor cheio, eu cobro 2,5% do valor, que seria a outorga cheia dele. Agora, o cara que está indo lá para as bordas da cidade, que vai fazer com que o município tenha um custo maior de manutenção de vias, de transporte coletivo, funcionário que tem que andar a longa distância para atender o posto de saúde, uma unidade de saúde, uma série de outros fatores, ele vai ser um pouco mais onerado, porque também ele vai estar adquirindo uma terra mais barata. Então, ele vai ser um pouco mais onerado, porque ele tem que auxiliar o município com essa contribuição que vai para o fundo, para fornecer toda essa infraestrutura, fazer toda essa cadeia, essa rede de infraestrutura urbana que a gente tem que levar depois para esse parcelamento. Aí, como que funciona o cálculo, né? Você tem lá a área total da gleba, aí você multiplica pela relação do valor dessa terra quando ela se transforma em urbana e o valor dessa terra quando ela é rural. E depois você multiplica pelo fator de distância, de capacidade de suporte. Que aí é onde você consegue fazer essa ocupação de forma... Você dá mais equidade na ocupação do território. Você atrai empreendimentos para perto do centro e desestimula. É lógico que, com o tempo, com o planejamento, a cidade vai crescendo, criando novas centralidades, isso tudo vai sendo revisto. A partir do momento que você começa a entender, não, mas agora Rubião já tem um centro lá, urbano, perto do shopping, pulsante, que dá qualidade de vida para quem mora ali na vizinhança, então a gente modifica os raios. Só que esse raio, hoje, ele foi criado dentro da realidade do município, que a gente sabe que muitas atividades culturais, atividades de lazer, atividades de comércio e serviço se concentram no centro. Um último instrumento também que a gente vai trabalhar são as operações urbanas consorciadas, né, que consiste em um conjunto de intervenções e medidas que são coordenadas entre o poder público e com a participação, né, de proprietários, moradores e empreendedores. Qual é o objetivo? A gente lança um projeto de reestruturação de uma área, e, juntamente com esse projeto, a gente cria um potencial de ocupação adicional dos imóveis em volta. Esse valor que é, né, auferido com essas edificações no entorno dessa intervenção urbana, ele é aplicado nesse projeto de qualificação urbana, de intervenção, tanto para a infraestrutura de viária, como para a criação de espaços de lazer, como parques, praças, melhorias na qualidade de vida, ampliação viária, ampliação de calçada, plantio de árvores. Então, tem uma série de ações que são aplicadas. E também pode sendo proposta também melhorias sociais e valorização ambiental desses locais, né, dessas áreas. Para essa proposta, inicialmente, a gente elencou 2 áreas que seriam destinadas à intervenção dentro do instrumento da operação urbana consorciada, que é o entorno do eixo ferroviário, lá de Rubião até a Fazenda Lajeado, e o entorno dos rios urbanos, Tanquinho e Lavapés. Lembrando que toda operação urbana consorciada ela tem uma legislação específica que vai criar toda essa regrinha aqui do desenho, né? Nessa legislação, eu vou avaliar o adensamento que eu quero dar para aquela região e o quanto de infraestrutura eu preciso ampliar. Aí eu vou definir o potencial adicional. Esse potencial adicional pode ser para além do que está regulamentado na lei de zoneamento. Com o recurso que eu vou adquirir desse potencial adicional, que seria a venda, como se fosse uma outorga, né? Na verdade, é uma outorga. Com a aplicação da outorga dentro desse potencial adicional na operação urbana consorciada, vai para um fundo, que é um fundo específico da operação,
Por que é um fundo específico de operação? Porque o recurso de uma operação é aplicado na operação. Então, eu não posso lançar lá no Fundo de Desenvolvimento Urbano que o dinheiro é aplicado na cidade inteira. E aí, depois, eu aplico isso na área. Então, eu faço uma proposta de ocupação de um espaço urbano e reverto esse valor em construção de praças, parques, habitação de interesse social e recuperação de fundos de vales de rio, áreas de APP, unidades de conservação, dependendo da área que a gente está elegendo. Como a gente está tratando aqui de alguns rios urbanos, dentro de um projeto de lei, né, de uma operação urbana, do entorno de rios urbanos, provavelmente vai ter um recurso que vai voltar para a recuperação dessas áreas de APP, né? Recuperação, reflorestamento, enfim. Bom, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, a gente está aí. Obrigado, viu, Marissa, pela apresentação, pela aula, mais uma vez, né? Eu só queria pontuar algumas coisas, Alessandra, se permitir. Com relação, eu queria já pontuar de cara com relação às operações urbanas consorciadas, só para exemplificar o que a Marissa falou, né, e deixar mais prático e mais entendível, vamos dizer assim, para quem está ouvindo, que às vezes, desculpa, parece um pouco complicado, mas acredito que a grande parte da população de Botucatu e os vereadores em sua totalidade acompanham as obras do Rio Lava-Pés que o Executivo tem desenvolvido, né, e eu tive a oportunidade, a graça de estar acompanhando e gerenciando essas obras de perto através da nossa equipe de projetos, que trabalha no mesmo departamento onde a Marissa trabalha. Essa obra do Lava-Pés, essa operação urbana consorciada, por exemplo, onde a pessoa vai poder empreender, né, na quadra posterior na quadra, né, não na quadra que está bem ao lado do Rio Lava-Pés, mas uma quadra para cima. Isso é só um exemplo, né? Você podendo dar esse potencial para um empreendedor, e aí esse dinheiro da outorga reverte direto, né, para uma obra do Rio Lava-Pés, como exemplo, como pode ser para uma obra do eixo ferroviário. Então, você dando potencial, dando capacidade de investimento para o empreendedor, ele paga essa outorga reverte diretamente numa obra importantíssima, que é essa do Rio Lava-Pés, né? Só para poder voltar um pouquinho no tempo e ajudar nesse exemplo, né, nós tivemos a chuva de 10 de fevereiro de 2020, que, né, vocês acompanharam de perto, que destruiu a nossa cidade, infelizmente, e o Rio Lava-Pés foi gravemente atingido, né? Tivemos aí 4 pontes destruídas no Rio Lava-Pés, naquela chuva, né? E a gente teve já, né, a oportunidade também e a graça de conseguir reconstruir essas pontes, né? Mas aí o Rio Lava-Pés foi gravemente atingido por uma questão de drenagem, calha hidráulica, e essas obras vêm para melhorar isso. Então, você dando potencial para o empreendedor, ele pagando uma outorga, você revertendo diretamente para um rio desse, para um local desse, você melhora, né, você ganha em escala uma melhora de uma calha hidráulica, de um escoamento de águas pluviais muito grande. Então, esse é o importante, essa é a importância de uma operação urbana consorciada. Um outro grande projeto, né, do governo Pardini, né, que a gente também teve a oportunidade de capitanear, que é o Parque Linear do Ribeirão Lava-Pés. Então, a gente já tem um projeto executivo desenvolvido para um trecho aí de 600 a 700 metros do Ribeirão Lava-Pés. A gente teve a oportunidade de apresentar também já para os vereadores, para eles conhecerem. Né, diga-se de passagem, é um grande projeto, um projeto lindo, que mudaria a cara da cidade quando implantado. E uma operação urbana consorciada, revertendo um valor diretamente, né, para uma obra dessa, por exemplo, você ajuda a viabilizar a obra, né, com esse dinheiro que era inesperado até então, e transforma a cidade em qualidade de vida, né? A gente traz Botucatu, vamos dizer, para o primeiro mundo, tá? Grandes países do mundo fazem isso, né? Investem nessa qualidade de vida, e a gente quer isso para Botucatu. Quer que Botucatu seja uma cidade de primeiro mundo. Para isso, as legislações tão importantes,
complexas, mas ao mesmo tempo importantes. Então, esse é um ponto da operação urbana consorciada que eu já queria exemplificar para tentar deixar o mais claro possível. E queria também, né, aproveitar para colocar na prática a questão da outorga onerosa. Né, a nossa equipe teve o cuidado de poder fazer as contas também dessa outorga, para que isso também não acarrete numa inviabilidade dos empreendimentos. É óbvio, né? Nós estamos aqui, a gente quer que Botucatu se desenvolva, quer que Botucatu seja de primeiro mundo, mas também quer que o empreendedor tenha a oportunidade de empreender e desenvolver o nosso município. Então, fizemos contas e mais contas, mudamos alguns índices, né? E chegamos a algumas contas aí que só assim, depende, óbvio, do local que o empreendedor vai empreender, onde ele vai colocar o seu empreendimento e tal. E isso muda de acordo com o fator de planejamento que foi apresentado e tudo mais. Mas só para ter uma noção de grandeza, né, o empreendimento numa torre aí de 20 andares, com centenas de apartamentos, aplicado uma outorga dessa, não inviabiliza e não representa nem meio apartamento. Então, né, numa ordem de grandeza de centenas de apartamentos, uma outorga dessa acaba sendo menos até do que meio apartamento. Então, só para ficar claro, porque senão às vezes, né, o empreendedor, o empresário, o munícipe fica com a dúvida. Então, a gente também teve esse cuidado. Tá? Ou mesmo na outorga da alteração do solo, né, a hora que a pessoa tiver que pagar essa outorga, dependendo também do fator da capacidade de distância, distância de capacidade de suporte, é isso? Tá. Até eu estou aprendendo. Então, assim, dependendo onde que tiver o empreendimento dele, isso, a Maressa falou, vai representar 2,5% do valor da outorga dele. Então, é bem abaixo, né, de até poder inviabilizar o empreendimento. Então, né, quem tiver dúvida pode ficar tranquilo. E isso também a gente teve o cuidado de buscar em outras legislações de outros municípios, para, né, não adianta a gente querer inventar a roda, visto que é uma legislação que já existe há 21 anos. Tá bom? Então, só queria dar esses exemplos, Alessandra, para ficar até mais prático e mais claro, para as pessoas poderem compreender, né, o máximo possível, não ficar dúvida. Tá bom? Agradeço. Obrigado. Agradeço, Luiz, agradeço, Maressa, pela apresentação. Vou passar agora a palavra para a vereadora Érica, que vai conduzir o trabalho de vocês nas inscrições e nas perguntas, para que a gente possa seguir. Lembrando que a nossa audiência pública ela tem o horário máximo de 11 horas, tá bem? Enquanto isso, podemos ir alternando as falas. Por favor, vereadora Érica, bom dia. Bom dia a todos os presentes e internautas. A partir deste momento, vamos abrir a palavra ao público presente e também de maneira remota. A participação será feita de maneira intercalada, vereadores, público presente e remoto, com tempo de 2 minutos cada pergunta, podendo se inscrever mais de uma vez. Aos presentes, se desejarem, também podem formular as perguntas e entregar à servidora da casa, designada para dar apoio aos trabalhos. Para isso, formulários estão sendo colocados à disposição. Aos internautas, favor enviar a pergunta através de mensagem ao WhatsApp DDD 14 996101981, informando o nome e a pergunta. Caso a pessoa queira enviar algum documento para embasar a pergunta, deverá fazer no mesmo momento através do WhatsApp ou do e-mail tv@camarabotucatu.sp.gov.br. Por gentileza, vamos respeitar o tempo, manter o foco e a clareza nas indagações. Somente formular perguntas pertinentes ao assunto outorga. Temos alguma pergunta da TV? Bom dia, temos sim. O Valmir Gomes Pereira mandou a pergunta. Estas regras de valores de outorga são compatíveis com os praticados em outras cidades? Como são definidos?
Bom dia. É Valdir, é isso? Valmir. Valmir, desculpa. Valmir, bom dia. Obrigado pela pergunta. Na minha fala anterior, eu estava justamente tentando exemplificar a questão das outorgas, para deixar bem claro que nós não estávamos criando nenhuma regra nova e nem tentando inventar algo que já existe, na verdade. Então, as regras da outorga, elas remetem ao Estatuto da Cidade, de 2001. Então, é uma legislação federal que já existe há 21 anos, e nós tivemos o cuidado, além de se atentar a essas regras, né, dessa legislação, a também buscar em outros municípios que já aplicam essas regras, para que nós não estivéssemos fora da curva, vamos dizer assim. Então, tivemos esse cuidado, a Marissa apresentou as fórmulas, a nossa equipe, quando planejou esse projeto de lei, teve o cuidado de fazer algumas contas de ordem prática, de empreendimentos até que já estavam implantados no município, para saber se isso não inviabilizaria, que não é o intuito nosso, inviabilizar nada, somente poder retornar para o município uma pequena parcela que o empreendedor empreende, ele traz o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo traz algum custo para o município, para o erário. Então, que de forma prática e de acordo com os parâmetros da lei, que ele pudesse retornar esse investimento ao município. Então, a gente sim se baseou tanto na Lei Federal do Estatuto das Cidades, como em algumas leis já aplicadas em outros municípios. Obrigado. Aos internautas, então, só revisando aqui, favor enviar a pergunta através da mensagem ao WhatsApp 14 99610 1981. Nós vamos agora mesclar aqui com o vereador, e o próximo inscrito é o vereador Palhinha. O senhor tem 2 minutos. Bom dia. Não tenho nem uma pergunta, na verdade, só primeiramente agradecer a presença de vocês aqui, não só hoje, né, mas assim, vocês estão quase que ganhando um crachazinho aqui da Câmara Municipal. Acho que mais um alerta à população, um toque para a população. São 4 projetos caminhando concomitantes aqui na casa, 4 projetos muito importantes. E fora eles, né, eles vêm trazendo à tona outros projetos, né, que dizem respeito a esse mesmo assunto, que é zoneamento, macrozona, outorga onerosa, etc. Então, assim, para a gente tem sido um aprendizado muito grande, né? A gente não tem nenhum técnico aqui, vereador, que seja técnico no assunto, em nenhum desses assuntos. Então, a gente tem aprendido muito, né? A gente tem aí tido reunião toda semana, mais de uma reunião por semana. Hoje temos 2 audiências para discutir esse assunto. Acho que só queria frisar bastante o que a Érica colocou, que são 4 temas, então que na audiência, para que a audiência de hoje possa fluir, para que a gente se apegue exatamente ao tema que está sendo proposto. Qualquer outro questionamento que as pessoas têm, tanto de casa quanto as que estão aqui, possam ser feitas, documentadas por escrito, encaminhado, para que flua. Né? A outorga onerosa é uma coisa, depois à noite a gente vai discutir só zoneamento, depois vamos ter outra para as macrozonas e assim por diante. Mas só queria agradecer realmente toda a dedicação. Ontem era 8 horas da manhã, a Marissa estava aqui explicando para a gente detalhadamente todo o assunto. Felipe não tem se desdobrado para responder todas as nossas dúvidas. Durante o final de semana a gente conversou sobre isso, o Gui a mesma coisa. Então acho que é isso. Não tem ninguém aqui, né, que não pense no bem da cidade. E tentando pensar no ganha-ganha, né, que todos possam ganhar. Ninguém quer que ninguém perca. Mas infelizmente algumas vezes a gente vai ter que ceder um pouquinho para que todo mundo possa ganhar. É só isso que eu queria. Eu vou ter que sair daqui a pouco porque eu tenho uma reunião urgente, mas queria agradecer a presença de vocês e essa parceria que a gente tem firmado aí. Obrigado. O próximo inscrito é do público presente, o senhor Kleber. O senhor tem 2 minutos. Bom dia. Eu fiquei com uma dúvida em relação a Concidade. Já ouviram falar? Conselho da Cidade. No plano diretor de 2017, ele prevê a formação de um conselho de participação popular chamado Concidade, e que tudo aquilo que o próprio plano diretor prevê, né, como legislação posterior ao plano diretor e previsto nele, deveria passar pela participação popular através do Concidade.
e o Concidade está instituído desde 2017. E eu queria saber qual vai ser a relação do Concidade com a aprovação dessa APL. Obrigado. Bom. Kleber, bom dia. Tá bom. Posso fazer uma... Bom dia. Obrigado, Kleber. Pessoal, bom dia. A pergunta do Kleber era muito parecida com a pergunta que eu tinha planejado fazer, o Luiz Guilherme. Inclusive, aproveitando o artigo 2º do projeto de lei, que ele cria o fundo municipal, que é vinculado à Secretaria Municipal. E aí você tem aqui todas as formas de obtenção dos recursos. Mas a minha pergunta, muito parecida com a pergunta do Kleber, é se um conselho municipal de cidadãos poderiam estar juntos para que essa destinação desses recursos tivesse assim um público maior e assim as prioridades fossem melhor planejadas. Muito próxima à pergunta do Kleber. Obrigado, presidente. Tá bom. Obrigado, Silvio. Obrigado, Kleber. A pergunta importantíssima. Inclusive, no texto da lei, a gente cita o Concidade como o conselho que vai gerir esse Fundo Municipal do Desenvolvimento Urbano. Então, o Conselho das Cidades é uma intenção nossa, a gente já vem discutindo até com os vereadores. Concomitante a essas leis, a gente pretende também, tem já a lei que regulamenta o Concidade. O Concidade, ele existiu, mas hoje não é praticado, vamos dizer assim. Então, a gente quer retomar o Concidade justamente porque no texto da lei muitas coisas se remetem ao Concidade, tanto da lei de outorga quanto da lei de zoneamento. Então, é interesse nosso e dos vereadores poderem instituir e colocar em prática o Concidade para que ele possa, de fato, atuar, né, na onde diz a lei. Então, a gente, concomitante a essa discussão, a gente já está tratando também da instituição de fato do Concidade. Tá bom? Obrigado. TV, nós temos mais alguma participação do público remoto? Temos mais uma pergunta aqui, é do Marcelo Sarzi. Na verdade, é uma colocação. Aparentemente, essa cobrança de outorga privilegia quem tem maiores condições financeiras para empreender e quem vai comprar ou usufruir deste empreendimento. É isso mesmo? É o avesso da igualdade social de distribuição de renda. Quem fez a pergunta? Desculpa. Marcelo. Chama Marcelo Sarzi. Tá bom. Marcelo, bom dia. Obrigado pela participação, pela pergunta. Eu vou responder aqui, daí depois se o Felipe ou a Marissa quiser complementar, porque senão parece que só eu estou respondendo, mas eu queria deixar aberto também para a complementação deles. Marcelo, não, na verdade é o contrário, tá? A instituição da outorga, justamente ela vem para trazer essa equidade social. Então, não é que ela é cobrada ou aplicada em quem tem maior poder aquisitivo. É que, no caso da outorga, quando que ela é aplicada? Quando um empreendedor ou empresário, ele vai desenvolver um empreendimento, seja um prédio ou seja um parcelamento de solo, e aí ele paga a outorga. Para que serve a outorga? Aí que sim. Então, o empresário, ele paga a outorga. Aí vamos agora, onde que ela é aplicada? Para que serve? Justamente, essa outorga, ela é aplicada, a pessoa paga, cai no fundo municipal, e aí tem a discussão que ela vai ser aplicada para o desenvolvimento urbano, de infraestrutura urbana, de construção de escolas, de construção de postos de saúde, de creche, de asfaltamento, onde não existe, por exemplo, Rubião Júnior ainda tem alguns bairros que não tem asfalto. Então, essa outorga onerosa e esse fundo pode ser aplicado para levar o asfaltamento onde não tem. Então, assim, na verdade, o instrumento outorga onerosa, Marissa me corrija se eu estiver errado, ele vem justamente para trazer a equidade social. Então, o fundo recebe o dinheiro do empresário, sim, né, que é quem está querendo empreender, e ele é aplicado aonde a cidade tem mais carência. Então, o fundo vem para trazer justamente esse equilíbrio social, e não o contrário. Isso, Marissa? Marissa, eu acho que não foi... eu entendi a pergunta do Marcelo, acho que não foi só nesse sentido que ele quis dizer, e acho que ele fala assim, que quem tem mais potencial
de capital, vai construir um prédio, vai construir algo grande, tem uma área grande, então ele pode, se fazer uso da outorga onerosa, poder construir grandes prédios. Mas, assim, isso serve para quem tem também áreas menores e vão exceder aquele espaço. Quer dizer, tipo, não é porque eu tenho um espaço menor que comporta X, eu vou colocar X mais 1, vou pagar. Só que é óbvio que a minha outorga vai ser muito menor do que aquele que vai construir um prédio foi isso que ele quis dizer, eu acho. Sim, perfeito, Paulinho. Eu vou passar para você, Marisa, mas é isso. Exemplificando, tá? A pessoa, o proprietário, empreendedor, ele pode ter uma área de 10 mil, 20 mil metros quadrados, fazer 4 torres de prédio de, sei lá, 15, 20 andares, ele tem um valor da outorga dependendo da conta. Eu tenho uma área de 300 metros quadrados, 500 metros quadrados, eu vou construir 700, 800 mil metros quadrados, que é o coeficiente básico 1 mais alguma coisa, e aí eu pago a outorga, mas obviamente num valor menor. Mas tanto isso é válido, como o Palinha falou, esse exemplo, quanto também na questão da outorga trazer esse equilíbrio social. Por isso que tem aquele fator na fórmula que faz uma proporção da área do terreno com a área construída, que esse fator ele já traz o valor da outorga para o porte do empreendimento, justamente para tirar essa discrepância. Quem adquirir um potencial maior, ele vai ter uma outorga maior. Quem adquirir um potencial menor, vai ter uma outorga menor. E acho que é o mais importante ressaltar, que a gente falou aqui hoje de manhã, de 2 instrumentos, a outorga e a operação urbana consorciada. A operação urbana consorciada é a mesma lógica da outorga, né? Você também está adquirindo potencial adicional, só que você está investindo no local, no local da operação. A outorga, ela é um instrumento que ela é aplicada de forma geral no território do município, dentro do perímetro urbano. E o principal papel dela é recuperar a valorização dos imóveis de áreas valorizadas para investir em áreas carentes. Por isso que vai para o fundo. Não é para a gente reverter o valor da outorga, por exemplo, um empreendedor que construiu no centro, ele vai pagar uma outorga X. O município não vai aplicar o valor da outorga dele exatamente na rua onde ele está. Se a gente está induzindo ele de construir no centro, é porque ali já tem uma boa infraestrutura. Eu não tenho que ter aplicação de recursos ali, mas eu preciso estruturar Rubião Júnior, eu preciso estruturar a Vitoriana. Então, esse valor vai ser investido nas áreas mais carentes. Esse é o grande objetivo do instrumento, é que o valor auferido na outorga ele seja aplicado nas áreas onde o município precisa fazer reestruturação urbana. É o primeiro passo. Aí é lógico, a gente tem uma cidade ideal que está toda bem infraestruturada, a gente vai aplicar, vai qualificar mais os outros locais e tudo, mas o primeiro passo de uma outorga é a gente investir nas melhorias urbanas, né, e dar mais qualidade de vida para todos os moradores. Lembrando, gente, a gente pega o Estatuto da Cidade, é claro assim, que o objetivo é distribuir os ônus e bônus da urbanização. O que seria isso? A gente onera, né, ao implantar o empreendimento, mas você tem um bônus da valorização. Quanto que é valorizar você fazer um prédio vertical no centro? Só que eu preciso desse bônus seu aqui, que você já tem, que você já está numa área valorizada, e dar melhor qualidade de vida em outro lugar. Então, eu estou fazendo essa justa distribuição, né, da cidade do que é os recursos que são oferidos. Posso fazer mais uma complementação na pergunta do Marcelo Sarzi? Só uma ideia que está ocorrendo. Inevitavelmente, eu imagino que nos custos da construção, quando o empreendedor ele considera esses custos, e aí ele vai ter a outorga, ele vai repassar isso para as pessoas que vão adquirir aquele bem, né? Pensando num empreendimento de caráter mais popular, né? E aí pensando de novo na colocação do Marcelo, que eu achei bastante pertinente. Invariavelmente, eu acredito que esse repasse ele vai acabar acontecendo para quem for adquirir aquele patrimônio, ou não. Silvinho, assim, na verdade, esse custo de outorga, e aí acho que você também conhece perto, ele já tem, né? Já existe, né? E aí a gente regulamenta, principalmente no programa Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida.
Agora, existe também o que é salutar, a concorrência. E a gente vê grandes construtoras concorrendo e várias construtoras concorrendo, né? Então, ela tem o custo, ela administra esse custo, seja da outorga, seja da implantação, seja da melhoria viária que ela tem que fazer para acessar o empreendimento dela. Ela administra esse custo, distribui no empreendimento dela e, né, obviamente, ela coloca o lucro, né, que a empresa tem que ter e aplica o valor dela. Mas, se ela ficar fora do mercado, primeiro que ela não vende. E segundo que ela não consegue viabilizar o Casa Verde e Amarela, porque tem um teto, né? O programa Casa Verde e Amarela tem um teto da Caixa Econômica Federal. Então as empresas têm que trabalhar. Agora é importantíssimo, né? A empresa, ela ter isso as empresas fazem, né? Mas ter bons projetistas, bom planejamento, porque daí dessa forma ela consegue absorver esses custos sem alterar o valor de venda. Então é uma questão econômica de administração da empresa, tal, mas eu não acredito que isso onere mais ou menos, né, quem está comprando, porque a maioria principalmente do interesse social, compra através de financiamento, e o financiamento tem um teto, né? Então eu não acredito que isso atinja diretamente a pessoa que está comprando. Muito pelo contrário, eu acredito que atinge diretamente a pessoa, de repente, que comprou algum outro imóvel em outro local e está carente de infraestrutura. Aí sim, essa pessoa é atingida diretamente. Tá? Nesse caso, eu acho que é isso aí. Vereadores, vamos nos atentar às inscrições. O próximo participante é do público presente. Temos um inscrito novamente e depois a interação do público remoto. Bom dia novamente. Obrigado pela resposta anterior, Luiz. Eu ainda eu teria duas perguntas, se vocês me permitirem, tá? Eu já aproveitando. Uma delas seria se os empreendimentos que já receberam, tá, o protocolo da prefeitura ou estão em processo de recebimento estarão passivos à outorga. Tá? Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda, eu fiquei ainda em dúvida em relação à questão do Concidade. Qual é a dificuldade de formação do Concidade, visto que ele só tem lei e precisa só de um chamamento público para a eleição? Está ocorrendo alguma dificuldade maior para a formação do Concidade? Vamos lá, obrigado de novo, Kleber, pela pergunta. A primeira questão que você... Esqueci a primeira questão. Ah, tá, desculpa. Eu estava pensando com cidade e esqueci. Então, assim, a pessoa protocolou hoje um projeto. Hoje, está por lá, terça-feira, 19 de abril de 2022, protocola um projeto do empreendimento. E a dúvida é pertinente. Obrigado, né? Que aí ajuda a esclarecer. Esse empreendedor, pessoa, seja quem for, empresa, vai ser aplicado a outorga? Não, porque ela está protocolando um projeto com uma lei que ainda não existe. Então, é quase que um direito de protocolo. A lei ela não foi, ela não está vigente, né? É uma proposta e um projeto. Ela pode sofrer alterações, ela vai ser votada ainda nessa casa de leis, ela pode ser aprovada ou não. Então, há várias questões para serem vencidas ainda legais. Então, protocolou hoje, vai correr o processo dela. Geralmente, um processo de aprovação do empreendimento ele não é rápido, ele depende, mas independente disso... porque essas outorgas, geralmente, quando ela for, e se for instituída, ela vai ser, né, na próprio processo de aprovação, já vai começar a ter esse trabalho da conta da outorga. Então, a pessoa que protocolou hoje, ou mesmo anterior, caso a lei seja aprovada, ela não vai sofrer essa outorga, a não ser uma questão de termo de compromisso, na hora do estudo de pago de vizinhança, ser exigido alguma compensação dela, mas que é um processo de aprovação normal. Mas a questão da outorga, ela só começa a ser aplicada a partir da vigência da lei. E com relação ao Concidade que você procurou, não tem dificuldade nenhuma. A gente só está no trabalho, né, junto aos vereadores, no trabalho de constituição disso, mas sem dificuldade nenhuma, ele está correndo, tá bom? Nós temos agora a participação de uma pessoa do público remoto. O Marcelo Sars, ele complementou a pergunta dele,
No momento que vocês estavam respondendo, ele quer saber sobre a transparência... Espera só um pouquinho aqui. Ele apagou a mensagem, no caso, então, sem perguntas. O próximo inscrito é o vereador Marcelo Sleiman. O senhor tem 2 minutos. Bom dia a todos, aos colegas da mesa, colegas vereadores, o público presente, público de casa. Primeiro, eu queria fazer uma constatação, que estamos aqui desde janeiro, debruçados, todos nós aqui, da Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Justiça, Comissão de Obras, para aprender, né, um tema muito específico, mas que faz parte do Estatuto das Cidades, e que tanto tempo nós lutamos para que o mesmo fosse implantado em suas várias dimensões. Então, é um novo momento, é um momento que quem gosta e atua na área do urbanismo, do meio ambiente, está feliz porque esses instrumentos do Estatuto estão sendo implantados. O Concidades, não tenho dúvidas que nós estamos dando uma revisão na própria lei do Concidades, para que ela desça aqui para casa. Então, nós pedimos para que alguns outros projetos, porque o Felipe e o Luiz Guilherme esse ano resolveram desovar aqui todos os projetos possíveis e imagináveis, mas a gente está trabalhando junto, Executivo e Legislativo, não deixando de ouvir a população. Essa aqui é uma audiência pública, depois teremos outros momentos para receber as propostas, como o presidente Palinha disse. E eu só queria que o Luiz complementasse, até para ficar claro, Luiz, que essa outorga, né, de uma forma personalizada no prefeito, ela já ocorre hoje, né? O prefeito, quando ele recebe uma proposta de novos empreendimentos, ele faz um termo não me lembro a parte jurídica, o nome do termo, mas isso, que você comenta daí, para que os empreendimentos possam contribuir com a cidade. Nós tivemos escolas construídas, postos de saúde, asfaltamento em algumas vias da cidade, mas que isso não fique personalizado na pessoa do prefeito, por isso também da razão da lei. Então, essa lei vai permitir, até como política pública, que os próximos governantes cumpram e façam esses investimentos necessários para a cidade. Então, parabéns a todos e um bom dia. Marcelão, obrigado. Eu vou salientar, porque é importante mostrar que estamos trabalhando, né? Que ninguém está nas suas casas, né, lá parado, esperando as coisas acontecerem. Né? Mais vereadores falaram, o Marcelo falou com clareza, né? Nós estamos aqui juntos, já desde o ano passado, na verdade, juntos, né? Executivo, Legislativo, atendendo as pessoas, atendendo a população, fazendo reunião das 7 da noite às 10 da noite, 10 e meia da noite. Né? Isso não é um esforço nenhum, é obrigação nossa, mas só queria deixar claro, né, para mostrar essa transparência e esse trabalho que vem sendo feito. E muito mais de perto, desde janeiro, toda semana aqui nessa casa. O Palinha até comentou que daqui a pouco a gente vem com o crachazinho da Câmara. Então a gente vem fazendo esse trabalho bem de perto. E eu agradeço mesmo os vereadores pelo interesse, pela colaboração, pela competência, né, e pelo trabalho desenvolvido ao longo desse tempo, nos ajudando. Primeiro que não somos donos da verdade, apesar de sermos técnicos no assunto. Né? E segundo que quanto mais cabeça pensante, melhor. E é isso, né? Tanto o Executivo quanto o Legislativo quer uma Botucatu melhor. É isso que a gente quer, nada mais. Então, e complementando daí a fala, então hoje, na verdade, a outorga, ela assim, um certo ponto da outorga, ela já é prevista. Eu acho que o Felipe sabe até o artigo, talvez saiba ou não, mas na lei de parcelamento de solo aprovada em 2019, já tem um artigo que prevê a aplicação de contrapartidas através do termo de compromisso do Executivo com o empreendedor. E isso já é feito. Então, a lei da outorga, ela... Oi? Artigo 17, obrigado. Da lei de parcelamento já fala isso. Então, desde 2019 já tem essa previsão em lei. A lei da outorga, aí vai perguntar, mas por que então a lei da outorga já é prevista? A lei da outorga, primeiro que ela remete e faz jus ao Estatuto das Cidades, 2001. E segundo, que daí, com a lei regulamentada, aprovada e já em vigência, pode entrar governo, sair governo, não fica só sob a cabeça do chefe do Executivo Municipal fazer a contrapartida ou não. É lei
e ela vai ser aplicada pela equipe técnica que avalia isso. E aí, depois de aplicada, vai para o fundo municipal. Quem gere o fundo municipal? E aí a pergunta do Kleber é extremamente pertinente. É o Concidade, é o Conselho da Cidade. Então, o Executivo Municipal, junto com o Legislativo, junto com a participação popular, concordam e escolhem aonde que deve ser implantado essa outorga, esse valor auferido. Então, isso é importantíssimo. Mas, hoje já é feito, como o Marcelo falou, muito bem dito, né, pelo Executivo Municipal, pelo governo Pardini. O Pardini instituiu isso na cidade de Botucatu, onde o empreendedor, principalmente do interesse social, antes Minha Casa Minha Vida e hoje Casa Verde e Amarela, ele vem empreender, e aí a gente pode observar a construção de escolas. A gente está para iniciar um posto de saúde no bairro do Lava Pés, que há anos, aliás, desde a formação da cidade, né, não existe um posto de saúde no Lava Pés, e a gente vai poder viabilizar através do termo de compromisso de contrapartida, né, com uma construtora que vai viabilizar isso. Então, essas outorgas já existem, já são feitas no governo Pardini, que instituiu isso, e já tem previsão na Lei de Parcelamento de Solo, artigo 17 da Lei 2019, e agora a gente vem para regulamentar e aí poder passar gerações com essa lei já instituída. Obrigado. Só complementando, Tá ligado? Só complementando que hoje a outorga, né, como o Luiz falou, a regulamentação que tem é uma contrapartida financeira, que ela se aplica a habitações de interesse social. Mas aí você tem uma série de outros empreendimentos que empreendem acima do coeficiente que seria o básico, né, acima do solo criado, e que esses não são outorgados. Então, é um instrumento que traz justiça até para o próprio empreendedor, porque hoje a gente estaria, na forma como está hoje na nossa legislação, a gente acaba onerando o produtor do interesse social, que é porque a lei nos obriga a fazer isso. E aí, o outro, que não tem nenhuma obrigação na lei, fica muito a critério do poder público. Uns sim, outros não, depende do caso. E aí também uma separação que é importante. Existe um instrumento do estudo de impacto de vizinhança, que é um instrumento que já está regulamentado no município, já é aplicado, né, aos empreendimentos que são objetos, polos geradores de tráfego, que são os empreendimentos de impacto de vizinhança, e que esse instrumento ele dá clareza ao município do que solicitar nessas contrapartidas, né? Ele auxilia o município. E existem situações que essa contrapartida ela vem como uma medida de compensação e tem outras que ela vem com uma medida de correção, mitigação, ou seja, eu causo um impacto que eu corrijo, e outra, o que eu não corrijo, eu compenso, que é a questão ambiental, né? Muitas vezes, uma intervenção em APP de um empreendimento para passar um dissipador, fazer uma lagoa de contenção, alguma coisa, você não consegue mitigar, porque você vai precisar daquele espaço, mas você pode compensar aquele impacto em outras áreas. Então, também tem essa diferença, mas é importante frisar que existe também nessa legislação essa equidade, que a gente está trazendo uma medida que já é aplicada para todos, não para um conjunto de empreendimentos, né? Nós temos mais uma pergunta do público remoto. O Valmir, mais uma vez, mandou uma pergunta que foi enviada pela vereadora Rosiello no chat do Facebook. Ele fala assim: o Estatuto das Cidades prevê o uso da outorga onerosa, mas não obriga. Pensando dessa forma, a definição dos valores ou porcentagens não poderiam ser definidos de forma bilateral, com a participação de empresários e empreendedores? Bom dia, Valmir. Obrigado pela pergunta mais uma vez, pela participação. Apesar de ela não obrigar, mas já é previsto. E diga-se de passagem, há 21 anos. E assim, né, como eu falei também no começo, nós tivemos a grande preocupação de também olhar outras legislações de outros municípios. E essa conta ela é instituída, e isso é previsto, né, também não saiu da nossa cabeça, já é uma conta prevista,
né, pelo Estatuto e pelo Executivo Municipal. Então, mas também tem um artigo na lei da outorga que o chefe do Executivo Municipal pode, de forma suplementar ou complementar, né, tratar essa outorga. Então, de toda forma, a conta ela é prevista, né, então a gente não criou nada, né, nós só copiamos isso, ela está na lei e também tivemos o cuidado para que essa conta não inviabilizasse o empreendimento. Tá? Então, de toda forma, é importante que haja outorga, porque uma vez que a outorga não é aplicada, a gente, aí também voltando na pergunta do Marcelo, a gente não tem essa equidade social que tanto a gente deseja. Então, se a gente não aplicar, o Estatuto das Cidades não obriga, mas prevê. Prevê por quê? Para que tenha a equidade social. Se a gente não aplicar, a gente está falando que a gente não quer essa equidade social. Tá bom? Obrigado. Eu acho que tem que lembrar que a gente tem uma legislação federal que ela nos obriga a cumprir a função social da propriedade e da cidade. E aí ela cria uma série de instrumentos que possibilitam o município a fazer essas políticas. Então, o município, a partir do momento que ele não aplica determinados instrumentos e que capacita ele para gerar políticas de desenvolvimento urbano, ele está sendo negligente. Então, assim, é uma obrigação que é meio implícita, né? A partir do momento que eu preciso dos instrumentos para eu cumprir a minha obrigação, que é dar uma cidade igualitária para todos. Então, assim, acho que a gente tem que pensar um pouco no nosso papel enquanto poder público e que o que a gente tem que fazer no uso desses instrumentos é criar uma cidade melhor para todos. Então, assim, a gente abrir mão de um instrumento como esse, que é muito importante para o investimento no desenvolvimento urbano, isso é uma opinião minha, né? Acho que eu compartilho com alguns colegas aqui, é um pouco de negligência. Então, a gente está mudando o curso da história de Botucatu, porque nós estamos deixando de ser negligentes com a nossa cidade. Por favor. Bom, então, só para aproveitar a oportunidade, responder o Valmir, é isso? Uma pergunta da vereadora Rose. Como é que é constituído o orçamento de uma cidade? Como é que a cidade arruma recurso para poder pagar os funcionários, para poder fazer rua, asfalto, saúde, educação? Da onde que vem o dinheiro? Vem dos impostos, basicamente, 100%. Imposto federal, imposto estadual e os impostos municipais. É daí que vem o recurso para a cidade poder acontecer, para o poder público poder gerir a cidade. Qual é a outra forma? É através do IPTU. O IPTU é gerado a partir do momento que se constrói empreendimentos na cidade, para as pessoas poderem morar. É daí que vem. Esse imposto gerado pelo IPTU, ele dá conta de todas as outras contas que a cidade precisa para bancar uma cidade que está crescendo? Não, por óbvio que não. Por quê? Porque todo mundo sabe, essa história antiga, que o cobertor é pequeno. Então, sempre a gente tem muito mais custo do que receita numa cidade. Esses instrumentos do Estatuto da Cidade foram criados para dar conta de uma coisa que acontece em todas as cidades. Como é que eu equilibro o orçamento, tendo em vista que eu não quero negar que a cidade cresça. Então, eu quero que a cidade cresça. O problema é quando a cidade cresce através do incentivo da iniciativa privada, ela cria ônus para o município, ela cria custo para o município. Chama-se custeio. Então, não adianta nada eu permitir, de forma legal, que alguém faça um empreendimento muito importante, longe do centro urbano, se for possível, e, ao mesmo tempo, não criar as receitas necessárias para que eu possa custear para o resto da história, arrumar o asfalto, fazer a creche, pagar os professores, fazer o posto de saúde. Então, não pensar isso é achar que o poder público tem dinheiro infinito e que ele sempre vai conseguir dar conta. Ele não vai conseguir dar conta. Porque quando mais a gente deixa a cidade ser construída sem a intervenção e a captura de parte dos recursos para poder investir na cidade novamente, a gente está dizendo que a gente topa quebrar a cidade. Por quê? Se a cidade não tiver forma de recurso, a gente não consegue custear os benefícios que faz uma cidade ser uma cidade boa.
Por que Botucatu ainda é uma cidade boa? Porque ela dá conta, né, é com muitas dificuldades, mas ela ainda dá conta de bancar toda a parte da assistência social de uma cidade. Se a cidade vai crescendo só pela iniciativa privada, o poder público não vai dar conta. Daqui a pouco ele não consegue fazer o asfalto, daqui a pouco ele não consegue arrumar a creche, a escola, o posto de saúde, etc. E aí não adianta reclamar. Parte do princípio que a gente precisa ter recursos para poder reinvestir na cidade. Isso só acontece se todo mundo trabalhar junto. E trabalhar junto é a mesma, a lei já determina isso, hoje isso já acontece. E a ideia é usar destes instrumentos do Estatuto da Cidade, que foram criados exatamente para isso, para poder potencializar a máquina pública no sentido de reinvestir os recursos na cidade. Então, isso já é praticamente uma questão muito vencida, né, nas discussões em relação de como se constrói cidade. E aqui nós estamos somente implementando isso. Para finalizar, nós temos mais uma pergunta do público presente. Senhor Kleber, o senhor tem 2 minutos. Bom dia, obrigado novamente. A minha pergunta está diretamente ligada a um clima que eu vejo que está estabelecido hoje, e é muito positivo. Eu vejo essa sinergia do Executivo com o Legislativo, vejo a disposição, né, a disponibilidade em fazer algumas coisas acontecerem em prol da cidade. E considerando também que é um aumento do popular, do cidadão, em querer participar como democracia participativa da política pública, eu queria saber se a gente não poderia sair daqui com um compromisso de todos, para que até o fim da aprovação dessas 4 PLs que estão passando esses próximos dias, que a gente tenha formado, tá, com os seus respectivos membros, o Conselho do Concidade, e aproveito para chamar o Compatre também, visto que já essa semana houve um diálogo amplo em torno disso, então o Compatre também tem já lei própria, falta só um chamamento público, e a gente fazer eleições, e até porque ele está diretamente ligado também à outorga de hoje, né, onde nós fala-se também da outorga em torno das EPACs, que são as zonas onde tem imóveis de patrimônio histórico-cultural, e essa é a minha pergunta, se a gente não poderia sair hoje com um compromisso de todos, do povo, do Legislativo e do Executivo, em até o final dessas 4 PLs, a gente ter a formação desses 2 conselhos que são fundamentais para a cidade. Obrigado. Obrigado, Kleber. Compromisso a gente tem sim, né? É interesse nosso, tanto do Executivo quanto do Legislativo, é interesse do munícipe, da participação popular, que os conselhos atuem e sejam atuantes. Então, a gente tem o compromisso que o quanto antes a gente consiga viabilizar. Obviamente que depende de uma série de fatores que às vezes fogem da nossa mão, mas o compromisso a gente tem sim, com certeza. Bom, tomando a palavra aqui agora, nós não temos mais inscritos como vereadores, não temos mais inscritos remoto e nem mais inscritos no presencial. Nós tivemos 58 pessoas alcançadas, 10 perguntas respondidas e 11 engajamentos na manhã de hoje. Fica o compromisso, sim, Kleber, dessa proximidade, lembrando que esse modelo de trazer as audiências públicas para o início de estudo do processo começou agora este ano, com esse mandato, com essas comissões que têm se debruçado nesses estudos. Então, todas as colocações, preocupações que chegam de vocês nesse início de estudo, nesse início de projeto que deu entrada nessa casa, vai norteando as nossas reuniões. Lembrando que as audiências públicas são a participação de vocês que estão aqui presentes, das pessoas que estão remotas, e são também a primeira porta de entrada para todos os acessos às nossas comissões. Sempre destaco em minhas falas, as reuniões acontecem todas as manhãs nesta casa, CCJ, Meio Ambiente e Obras estão se debruçando todas as semanas, terças e quartas-feiras, para estudar sobre as PLs. Então, se você que está nos ouvindo tiver algum interesse, alguma pergunta, alguma sugestão, pode trazer essa casa, fazemos o agendamento da reunião, se for presencial, ou mesmo fazemos a leitura do documento e essas comissões discutem, debatem e fazem sugestões ao Executivo. Fica meu agradecimento, vereadora Érica.
secretário Felipe, secretário Luiz, Maressa, obrigada pela aula, obrigada pelas orientações. Lembrando que a sinergia acontece entre executivo, legislativo e sociedade. Muito obrigada, dou por encerrada a manhã de hoje e à noite teremos uma nova audiência pública, juntamente com todo esse grupo novamente, sobre zoneamento e vocês estão sendo convidados. Bom dia a todos, obrigada.